Olá, eu me chamo Kaique e junto do Rafael, a Victoria, a Stephanie e a Laura, a gente vai gravar um vídeo a respeito do plutonismo. E para começar, o que seria o plutonismo? O plutonismo ele é um processo que acontece nas profundezas da crosta terrestre, se formando quando existe a solidificação do magma proveniente do interior da Terra. O plutonismo ele é diferente do vulcanismo. Por quê? Porque ele se caracteriza como um processo magmático. Já o vulcanismo não é um processo magmático. Os processos plutônicos, eles dão origem a corpos ígneos intrusivos, que pode ser dividido de acordo com o tamanho e a sua relação com as rochas encaixantes, sendo divididos em corpos intrusivos menores ou maiores. Esse processo ele se refere à atividade de colocação e consolidação de magma em subsuperfície. O plutonismo ele é um fenômeno que relaciona a forma e tamanho dos locais de produção deste magma. Além disso, também ele se trata a respeito da disposição e posicionamento em relação às rochas encaixantes. Aí, para que os cientistas tenham acesso aos plutons, além dos métodos que eles usam para os métodos indiretos de geofísica, é preciso que a coluna de rocha que está acima dos plutons ela sofra intemperismo e erosão, para que ela seja levada para a superfície e assim seja possível fazer a observação direta dela. E um bom exemplo de plutonismo no nosso país mesmo seria o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. É um bom exemplo de processo de plutonismo no país. E um bom exemplo de plutonismo no nosso país mesmo seria o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. É um bom exemplo de processo de plutonismo no país. Eu sou a Stephanie e vou falar sobre os corpos menores apresentados nessa imagem. Os corpos menores são os Dix, Seals, lacólitos e nicos vulcânicos. No número 5 está o Dix, que são originados pelo preenchimento de magma em rochas encaixantes, por meio de fraturas e de falhas. Os Dix podem variar amplamente em relação ao seu tamanho. A sua maioria são originados por magmas básico e fluidos, que conseguem percolar pelas falhas e fraturas mais facilmente. No número 4 estão os Seals ou soleiras, também chamado assim, que são corpos intrusivos geometricamente semelhantes aos do Dix. O seu tamanho é muito variado, porém, para o mesmo corpo, a sua espessura é constante. Muitas das vezes, esses fluidos do magma permitem que os Seals se estendam por vários quilômetros. E, em geral, as soleiras constantes encontram-se em zonas próximas à da superfície, onde as pressões são menores e o alojamento desse corpo pelas camadas é mais fácil. No 9 está o lacólitos. Este corpo penetra entre os estratos das rochas sedimentares em níveis rasos da crosta, tendo o formato de um cogumelo, devido à viscosidade do magma que o origina. É constituído por gerais corpos pequenos. Além disso, eles são formados, na maioria das vezes, por rochas félsicas. E, por último, o corpo dos níqueis vulcânicos, que está localizado no número 1. Eles são corpos formados pela consolidação do magma e indutos vulcânicos. Em muitos casos, a erosão em uma região ocorre de tal modo que apenas os níqueis vulcânicos permanecem e todo o restante seja erodito, fazendo assim com que os níqueis se destaquem em seu relevo. Olá, meu nome é Laura. Meu nome é Victoria. Nós vamos falar sobre os corpos intrusivos maiores, do plutonismo. Os batólitos e os estoques. Eles são enormes massas abissais de formato irregular,
compostos por magmas, de composição de granítica e pegmatítica. O seu contato em relação às rochas encaixantes varia de acordo com a profundidade. Quando são mais rasas, o contato é discordante. Já quando são mais profundas, o contato varia entre discordante e concordante. Por vezes criando uma auréola de metamorfismo na rocha encaixante, diferente das rochas que são rasas, que cortam as camadas da rocha encaixante. Quando os batólitos resfriam em profundidades, resulta em uma rocha com textura frenética grossa, e devido a esse resfriamento, ele é lento e em grandes profundidades. A origem de formação dos batólitos está relacionado com a colocação do magma na crosta, proveniente de pulsos magmáticos sucessivos. Esses pulsos, quando cristalizados, eles formam os corpos dos batólitos e que associa com rochas pegmatíticas. Corpos plutônicos, que são similares aos batólitos, em forma, contato e composição, dá-se o nome por STOXs. Por vezes, o STOX é tido como se fosse um apêndice dos batólitos, parcialmente eruditos. Geralmente, os batólitos e os STOXs estão relacionados a ambientes onde tem a produção de cadeias montanhosas. Desse modo, eles se situam na base das montanhas, onde sua cristalização é lenta. Aqui terminamos nosso vídeo sobre plutonismo. Espero que o senhor tenha gostado.